Muitas pessoas acreditam que o céu está distante, que os anjos só aparecem aos santos ou profetas. Mas e se eu te dissesse que eles estão mais perto do que imagina, esperando apenas um sinal seu? Há uma verdade esquecida na Bíblia que poucos ousam revelar. O céu não dorme, ele observa, e neste exato instante há seres espirituais prontos para agir em seu favor. Talvez você tenha sentido ultimamente que suas orações se perderam no vento, que o silêncio de Deus é pesado demais. Mas o que você chama de ausência, o Espírito chama de preparação. Há um movimento invisível ao seu redor, e esta mensagem é o despertar que faltava para que o milagre aconteça. Porque o céu só se move quando o coração humano se abre. Este livro, simbólico mas real, é uma ponte entre dois mundos, o visível e o eterno. Nele estão segredos antigos sobre como se comunicar com o divino, como ativar os mensageiros de luz que Deus designou para te acompanhar desde o nascimento. E não, isso não é misticismo. É Bíblia pura, revelada com a delicadeza de quem já andou pelo deserto e descobriu que o pó do chão é feito da mesma matéria do sopro de Deus. Hoje você vai entender por que os anjos te observam, por que o céu às vezes se cala e por que mesmo no escuro a presença divina continua escrevendo sua história. Talvez este seja o vídeo que você esperava sem saber, porque quando o coração humano clama, o céu sempre responde. E a resposta pode começar agora. Há momentos em que o coração humano sente o peso do silêncio e se pergunta se o céu ainda o escuta. A mente cansada tenta compreender o porquê das orações sem resposta. Mas o segredo não está na ausência de Deus, e sim na desconexão do pensamento humano com a linguagem do divino. O primeiro passo para reconectar o céu e a terra é renovar a mente. Deixar que o Espírito transforme o modo como enxergamos a realidade. É nesse instante que o invisível começa a se mover. Quando a mente é renovada, o olhar deixa de ver o impossível como obstáculo e passa a reconhecê-lo como convite. O apóstolo Paulo escreveu: "Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." E essa é mais do que uma frase, é um mandamento espiritual. Crer que o poder de Deus está disponível no cotidiano é a chave que abre o cofre das bênçãos. Quem entende isso percebe que o milagre não desce do céu, ele se manifesta dentro de quem crê. Muitos vivem como quem ora olhando para um céu fechado, sem perceber que Deus já plantou dentro deles a centelha da criação. Somos co-criadores com o Altíssimo, chamados a continuar sua obra no mundo. Quando Jesus multiplicou os pães, não foi apenas um gesto de compaixão, foi uma lição sobre autoridade espiritual. Ele mostrou que quem está alinhado com o Pai não pede o milagre, ele o manifesta. Mas essa manifestação começa em silêncio, na intimidade da mente que decide confiar. Renovar o pensamento é aprender a ver a dificuldade como um campo fértil e não como deserto estéril. Quantas vezes o próprio Cristo se retirava para orar? Ele sabia que o poder nasce no secreto. Antes de andar sobre as águas, ele andou sobre as tempestades internas do medo e da dúvida. A conexão entre céu e terra é uma via de mão dupla. O homem sobe pela fé e Deus desce pela misericórdia. É um pacto antigo, selado no Éden e restaurado na cruz. Quando o ser humano se lembra disso, o desespero dá lugar à expectativa sagrada. A alma compreende que nada é pequeno demais para o olhar de Deus. Até o suspiro mais tímido pode mover os céus quando nasce de um coração sincero. Por isso, a renovação da mente não é filosofia, é guerra espiritual. É a batalha entre a voz que diz, não vai dar, e o espírito que sussurra, tudo posso naquele que me fortalece. Cada pensamento redimido é uma oração sem palavras, um altar erguido dentro do coração. E à medida que o homem vence dentro de si, o céu começa a se alinhar ao seu redor.
Imagine alguém que desperta ao amanhecer, cansado da vida e sem ânimo para orar. Ele se ajoelha não porque sente, mas porque escolhe, e nesse ato silencioso o céu o observa. Ele não vê anjos, mas os anjos o veem. O simples gesto de crer, mesmo sem forças, é o ponto onde a terra toca o trono. É assim que começa toda a restauração, no instante em que o ser humano acredita novamente que o invisível é real. Quando a mente se abre à fé, os sentidos espirituais se despertam. Pequenos sinais, uma frase, um sonho, uma lembrança, tornam-se respostas de Deus. É o Espírito falando em códigos sutis para quem aprendeu a ouvir com o coração. E é nessa escuta que o homem descobre que nunca esteve sozinho, apenas distraído. O céu sempre esteve ali, esperando um pensamento renovado para se manifestar. E quando essa conexão acontece, algo dentro do ser muda para sempre. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma conversa contínua com o divino. Cada passo, uma oração. Cada respiração, um pacto. Mas essa comunhão é apenas o começo. Porque uma vez que a ponte foi restaurada, é preciso entender quem são aqueles que trabalham do outro lado dela, os auxiliares espirituais. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Poucos percebem, mas o céu não trabalha sozinho. Há um exército silencioso que se move entre o invisível e o visível, executando ordens do Altíssimo com precisão divina. São seres de luz e propósito, os anjos e guias espirituais, que se movem segundo a vontade de Deus para cumprir missões específicas. Eles não agem por impulso, mas por comando, e esperam muitas vezes que o ser humano lhes dê permissão através da fé. Na Escritura, anjos aparecem em momentos decisivos, anunciando nascimentos, protegendo profetas, libertando prisioneiros. Gabriel levou a mensagem a Maria, Miguel guerreou pelos céus, e o anjo que apareceu a Daniel lhe revelou o futuro. Cada um tem uma função, um ofício espiritual, como em um exército celestial organizado. Nada é aleatório e nenhum detalhe escapa à supervisão divina. Esses auxiliares não substituem a presença de Deus. São extensões da sua vontade. Servem como mãos que executam o plano eterno em dimensões que o homem não pode alcançar. A Bíblia os descreve como espíritos ministradores, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. É uma promessa oculta em Hebreus e revela um segredo profundo. Há anjos designados para cada vida, aguardando instruções de fé para agir. Mas muitos permanecem inertes porque não compreendem a cooperação espiritual. Pedem ajuda e logo duvidam, anulando a ordem que enviaram ao céu. É como quem escreve uma carta e a rasga antes de enviá-la. Os anjos só se movem quando a confiança é firme, porque a dúvida fecha as portas do invisível. O que para o homem é hesitação, para o mundo espiritual soa como silêncio. Entender os auxiliares espirituais é aceitar que o reino de Deus é ativo, dinâmico, vivo. Quando alguém ora com convicção, algo se movimenta acima do que os olhos podem ver. Uma ordem é dada, e o som dessa fé ecoa como trombeta nas regiões celestes. Às vezes, o milagre demora não porque Deus não ouviu, mas porque há batalhas sendo travadas no caminho, como o anjo que demorou 21 dias para chegar a Daniel. Cada pessoa tem um campo de batalha invisível. Uns lutam pela fé, outros pela esperança, alguns pela simples vontade de continuar de pé. E é nesse terreno que os anjos se tornam companheiros silenciosos. Eles não interferem na escolha humana, mas sustentam quem decide lutar.
São como guardiões à porta do coração, impedindo que o medo roube o que a fé construiu. Muitos pensam que anjos só aparecem com asas, luzes e clarões, mas às vezes o anjo é a voz que te diz: aguenta mais um pouco. É o médico que surge no momento certo, a palavra que chega quando o desespero tenta vencer. Eles se disfarçam no cotidiano, pois o sagrado prefere o disfarce da simplicidade. O céu raramente grita, ele sussurra e só ouve quem está em paz. Assim, compreender os auxiliares espirituais é o segundo degrau da escada entre o humano e o divino. Deus nos convida a reconhecer que não caminhamos sós. Há forças invisíveis aguardando nossa colaboração consciente. E quando o homem aprende a falar essa língua, a da fé prática e da confiança silenciosa, ele descobre que pode pedir ajuda, não como quem implora, mas como quem coopera com o plano de Deus. E é justamente sobre essa cooperação que o próximo passo se revela: a técnica de solicitar ajuda espiritual. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há quem ore pedindo, mas sem realmente crer que será ouvido. Outros falam muito, mas não dizem nada que toque o coração de Deus. A diferença entre uma súplica vazia e um pedido eficaz está na forma como ele é feito. O céu responde à fé articulada, não à ansiedade. Por isso, existe uma técnica sagrada, não no sentido mecânico, mas como disciplina espiritual, para que o pedido alcance o trono e produza frutos. O primeiro passo é comunicar com clareza a intenção. Deus conhece o coração, mas exige que o homem o expresse. Quando verbalizamos com convicção o que desejamos, damos forma ao invisível. Davi não apenas pensou, ele clamou. Ana não apenas sentiu, ela orou até que sua voz se confundisse com o pranto. O pedido precisa ter nome, direção e propósito, como quem escreve uma carta ao céu com o endereço certo. O segundo passo é pedir em voz alta. O som é uma força espiritual. Quando falamos, rompemos o silêncio das dúvidas e marcamos território no mundo invisível. Foi pela voz que Deus criou o universo. Haja luz, e é pela voz que o homem manifesta sua fé. Uma oração dita em voz audível, mesmo que sussurrada entre lágrimas, possui o poder de reorganizar atmosferas espirituais. O terceiro passo é ser honesto e espontâneo. Deus não ouve máscaras. A oração que mais toca o céu não é a mais bonita, mas a mais verdadeira. Jonas orou das profundezas de um peixe. Pedro, do meio do mar, e ambos foram atendidos porque clamaram com sinceridade. Não é o volume que importa, é o coração quebrantado. O céu se move onde há verdade. O quarto passo é visualizar o resultado com fé. Jesus olhou para Lázaro ainda morto e agradeceu antes que ele se levantasse. Isso é fé em ação. Enxergar o cumprimento antes da evidência. Quando a alma vê o milagre antes dos olhos, o mundo espiritual se apressa em torná-lo real. É a confiança que abre as portas, a dúvida apenas as encosta. O quinto passo é soltar o desejo sem apego. Depois de pedir, é preciso confiar. Muitos oram, mas continuam segurando o fardo. O verdadeiro descanso está em saber que o céu já se moveu. É como quem planta uma semente e não a desenterra para ver se está germinando. A fé é esse descanso silencioso, agir no natural enquanto o sobrenatural trabalha. O sexto passo é ter fé e confiança constantes. Não é emoção passageira, é aliança. O tempo da resposta não é o tempo do abandono. Às vezes, Deus atrasa o milagre para amadurecer o pedinte. A espera revela o caráter, purifica o desejo e fortalece o vínculo entre o homem e o Criador. Quem aprende a esperar em paz já está sendo abençoado, mesmo antes de ver o resultado. Esses 6 passos não são fórmulas mágicas, mas chaves espirituais. Cada um deles abre uma dimensão do relacionamento com Deus e com seus mensageiros.
Quem pratica essa arte de pedir com sabedoria transforma a oração em instrumento de criação. E quando o pedido é grande, quando envolve causas que ultrapassam a força de um só, surge então o próximo estágio dessa caminhada, a criação dos grupos de trabalho espirituais. Há pedidos tão vastos que uma única oração parece pequena demais. Nessas horas, o céu opera em equipe. Assim como Deus trabalha por meio de exércitos de anjos, o ser humano pode convocar grupos de trabalho espirituais, equipes celestiais, formadas por mensageiros, guardiões e guias designados para missões específicas. Não é invocação mística, é cooperação consciente com o reino. A criação de um grupo espiritual começa com um nome e um propósito. O nome define a identidade e o propósito, a direção. Abraão chamou o lugar do sacrifício de "O Senhor proverá", e aquele nome se tornou uma aliança. Do mesmo modo, quando damos um nome à missão, equipe da cura, equipe da proteção, equipe da consolação, declaramos publicamente a natureza do trabalho espiritual que desejamos ativar. O segundo passo é definir a missão com clareza. Nenhum exército vence sem saber por que luta. Se o pedido é por paz familiar, diga: Senhor, designa os teus anjos para restaurar o amor e o perdão em meu lar. Essa especificidade direciona a energia divina. O céu respeita a clareza, a confusão nunca foi língua de Deus. Depois, é hora de selecionar os especialistas celestiais. Miguel, o guerreiro, se move em batalhas. Rafael, o curador, em enfermidades. Gabriel, o mensageiro, em revelações. Cada anjo tem uma função, e o Espírito Santo é quem os coordena. Ao orar, peça que Deus designe o líder desse grupo, o chefe espiritual da missão. Isso não é ritualismo, é organização divina, o reflexo da ordem celestial descrita em Daniel e Apocalipse. O quarto passo é elaborar a lista de tarefas espirituais. Isso pode parecer simbólico, mas tem poder. Escrever é um ato profético. Quando Moisés registrou a lei, ele selou um pacto. Quando Abacuque escreveu a visão, ele a tornou tangível. Faça o mesmo. Escreva as intenções, as pessoas envolvidas, os prazos e consagre tudo diante de Deus. O quinto passo é ativar o grupo pela oração. Não há poder nas palavras se o coração não está de joelhos. Ao orar, diga com fé: Senhor, abençoa esta equipe celestial e envia os teus servos para executar o teu propósito. Essa oração sela o pacto. A partir desse momento, o trabalho começa. Invisível aos olhos, mas perceptível pela paz que se instala. O sexto passo é manter reuniões regulares. A comunhão não é apenas com homens, mas também com o céu. Escolha horários fixos para reforçar o propósito. Oração é convocação. Quando você fala, os anjos se apresentam. Crie momentos de silêncio, leitura bíblica e intercessão. Essa rotina fortalece o vínculo e amplia a sensibilidade espiritual. Por fim, celebre cada vitória. O agradecimento é combustível no mundo espiritual. Davi dançava diante da arca porque entendia que gratidão é adoração. Quando uma oração é atendida, louve, testemunhe, glorifique. Cada milagre celebrado abre espaço para outro. E quando o grupo espiritual cumpre sua missão, uma nova etapa começa. Aprender a ouvir as respostas do Espírito. Ouvir a voz do Espírito não é um dom reservado aos profetas, é um direito de todo filho de Deus. O céu fala, mas poucos discernem sua linguagem. Ele não grita entre os ruídos da pressa, fala em sussurros, nos intervalos da alma. A comunicação com o Espírito é um diálogo contínuo, sutil e profundo, onde o coração aprende a reconhecer o toque divino em meio às distrações do mundo. As respostas do Espírito raramente chegam como esperamos. Às vezes vêm na forma de uma ideia persistente, um sonho vívido, uma coincidência que se repete ou até um silêncio que exige fé.
Deus fala por meio das Escrituras, das circunstâncias e das pessoas, mas também através de impulsos internos que o discernimento espiritual traduz em direção. Como disse o profeta Elias, o Senhor não estava no vento forte nem no terremoto, mas numa voz mansa e suave. Há quem espere visões e trovões, quando o Espírito prefere o caminho do cotidiano. Ele pode usar a lembrança de um versículo, um gesto de alguém na rua ou um sentimento súbito de paz que desce no meio da tempestade. É assim que o divino se comunica, discretamente. O segredo está em cultivar um ouvido interior, capaz de ouvir o eterno nas coisas pequenas. Essa comunicação é bidirecional. Assim como falamos em oração, precisamos aprender a escutar em reverência. Muitos oram sem pausa, mas não ouvem as respostas porque não sabem permanecer em silêncio. O Espírito fala quando o coração descansa. Não há diálogo quando só um lado fala. O verdadeiro relacionamento com Deus é conversa, não monólogo. A Bíblia descreve diversas formas dessa comunicação. José foi instruído em sonhos. Samuel ouviu seu nome na madrugada. Paulo recebeu direção em visões. Cada um foi treinado para interpretar o idioma do céu. O mesmo ocorre conosco. Deus adapta sua voz ao nosso entendimento. Às vezes fala por imagens, outras por impressões, e muitas vezes por discernimento. Aquele saber que não vem da mente, mas do espírito. Quando aprendemos a reconhecer essa voz, a vida se torna mais leve. Decisões difíceis se tornam claras, caminhos confusos se endireitam. O espírito não grita ordens, ele inspira passos. É como o vento que move o barco sem ser visto. Por isso Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas há algo mais profundo. O Espírito também nos ensina a calar. Há situações em que o silêncio é a resposta. Quando Deus se cala, ele não está ausente, está trabalhando. O silêncio divino é o solo onde germinam as promessas. E quem aprende a suportar esse silêncio, descobre que até a ausência tem voz. É ali que a confiança se amadurece e a comunhão se torna verdadeira. E é dessa comunhão que nasce o equilíbrio espiritual. Ouvir, falar, calar e esperar. Esse é o ciclo da intimidade com o Espírito. Quando ele é completo, a alma entende que tudo o que recebe deve ser devolvido em amor e alegria, pois o céu não negocia com moedas humanas, mas com vibrações puras do coração. E é sobre esse custo sagrado da ajuda espiritual que entra o próximo mistério. Toda ajuda do céu tem um preço, não em ouro, nem em sacrifícios humanos, mas em vibração de amor. O reino de Deus não se move por barganha, e sim por alinhamento. Quando o coração está cheio de gratidão, alegria e generosidade, ele fala a língua que o céu entende. A moeda do Espírito é a pureza da intenção. Quem dá amor, recebe movimento. Quem cultiva luz em meio à dor, acende faróis que os anjos reconhecem à distância. Muitos pedem bênçãos como se fossem consumidores de milagres, mas se esquecem de que o verdadeiro pagamento é o estado interior com que pedem. O céu não responde à queixa, responde à confiança. É por isso que Jesus multiplicou pães, não diante da escassez, mas diante da gratidão. Antes de repartir, ele levantou os olhos e agradeceu. Esse gesto é a senha do invisível. O coração que agradece antecipa o milagre. O custo da ajuda espiritual é, portanto, uma troca de energia entre a alma humana e o trono divino. Não se trata de merecimento, mas de comunhão. Deus não exige oferendas, exige presença. Cada ato de amor, uma palavra bondosa, uma lágrima entregue em oração, um perdão concedido, é um tributo que abre portas. Ajudar o próximo é o modo mais prático de movimentar o mundo espiritual. Em Atos, lemos que Cornélio, um centurião romano, teve suas orações e esmolas lembradas diante de Deus.
Seu gesto humano acionou uma resposta celestial. Isso revela um princípio eterno. O amor é o código universal que liga o humano ao divino. Cada vez que alguém escolhe amar quando seria mais fácil odiar, o céu se inclina. É nesse ponto que a balança espiritual se move a favor do homem. A alegria também é moeda no reino. Quando a alma celebra a bondade de Deus, mesmo em meio ao deserto, ela emite um som que o céu não ignora. O louvor no vale tem mais poder do que o cântico na montanha. Paulo e Silas, presos e feridos, cantaram na escuridão, e as cadeias se abriram. O milagre não veio porque pediram, veio porque adoraram. Por isso, quem busca ajuda do alto deve cultivar o hábito da celebração. A murmuração bloqueia os anjos, a gratidão os convoca. O coração que reclama fecha as janelas do espírito, mas aquele que agradece abre todas as portas. Quando você se alegra sinceramente, está pagando em amor, a única moeda aceita no céu. Essa é a razão pela qual Jesus ensinou: dá e ser-te-á dado. Não falava de dinheiro, mas de movimento espiritual. Tudo o que sai do coração com amor retorna multiplicado. Essa é a economia divina, justa, pura e eterna. Nenhum investimento rende tanto quanto o de quem planta compaixão. E, no entanto, é preciso lembrar, nem sempre o pagamento é imediato, nem toda resposta é visível. Às vezes, o céu trabalha em silêncio, moldando o milagre no tempo certo. E quando a resposta demora, o Espírito sussurra: permanece fiel. Porque a ajuda espiritual, embora gratuita em essência, exige uma contrapartida humana. Fé, perseverança e ação concreta no mundo físico, o tema que nos leva à última etapa desta jornada. O caminho espiritual é sagrado, mas não é isento de tropeços. Muitos, ao perceberem que seus pedidos não são atendidos imediatamente, concluem que Deus os esqueceu. Mas o céu nunca se atrasa, apenas responde no tempo em que o coração está pronto. A ausência de resultados não é rejeição, é treinamento. Deus prepara o terreno antes de enviar a chuva. E às vezes o que chamamos de demora é apenas a poda necessária para que o fruto dure. É importante lembrar que o auxílio divino não dispensa a ação humana. Orar sem agir é como semear e não regar. O Espírito coopera com quem se move. Jesus curou o cego quando ele deu o passo em direção ao tanque e ressuscitou Lázaro depois que os homens removeram a pedra. A fé abre a porta, mas o esforço humano é quem gira a maçaneta. O céu honra quem trabalha em consonância com suas orações. Outra advertência: nem toda voz é divina. O inimigo também fala e o faz com astúcia, disfarçado de luz. Por isso é necessário discernimento. A voz de Deus sempre traz paz, ainda que confronte. A voz contrária traz inquietação, mesmo quando promete conforto. O Espírito Santo jamais manipula, ele convida. Quem aprende essa diferença nunca será enganado pelas sombras do engano espiritual. Além disso, é preciso humildade. O orgulho espiritual é uma armadilha sutil, o mesmo veneno que derrubou Lúcifer. Quando alguém se vê como dono da revelação, perde o contato com a fonte. Toda sabedoria verdadeira vem acompanhada de mansidão. O céu não habita em corações exaltados, mas em almas que sabem se ajoelhar mesmo depois de compreender os mistérios. Recapitulemos. Primeiro, renovar a mente. Depois, reconhecer os auxiliares espirituais. Em seguida, aprender a pedir com sabedoria. Organizar grupos celestiais, ouvir o Espírito e, por fim, pagar com amor e alegria. Esses 7 passos formam um ciclo completo, a ponte entre o humano e o divino. Quem trilha esse caminho com sinceridade verá o invisível Mas não se há tornar fórmula cotidiano. Cada alma é um templo com portas diferentes. O que abre o céu para um pode não ser o mesmo para outro. O Espírito se manifesta de formas diversas, porque o amor de Deus é criativo e pessoal.
Ele se revela de acordo com a linguagem do coração de quem o busca. Por isso, jamais compare o seu processo ao do outro. Cada jornada é um evangelho secreto entre o homem e seu Criador. Se alguma oração parece ter se perdido, lembre-se, o silêncio também é resposta. Às vezes, Deus não muda a circunstância porque está mudando o orante. Ele prefere curar o interior antes de alterar o exterior. E quando o coração se transforma, o milagre deixa de ser necessário, porque a própria fé se torna o milagre. Assim termina este ciclo, mas não o caminho. O livro espiritual nunca se fecha enquanto houver alguém disposto a ouvir, pois os anjos ainda estão à espera, de asas erguidas, aguardando o próximo chamado sincero. E talvez, depois de tudo o que foi revelado, o maior segredo seja este: Deus nunca parou de falar. Apenas espera que aprendamos a escutá-lo novamente. Agora você sabe, o céu não está distante. Ele apenas aguarda que o seu coração volte a falar a língua da fé. Nenhuma oração se perde, nenhuma lágrima é ignorada. Os anjos se movem quando o amor e a confiança se unem, e quando o homem decide crer mesmo sem ver, o trono de Deus se inclina para escutá-lo. Pergunte a si mesmo, quantas vezes o céu tentou te alcançar e você estava distraído demais para perceber? Quantas respostas já vieram disfarçadas de coincidências, de sonhos, de silêncios? Talvez o que você chama de acaso seja apenas o toque de um anjo te conduzindo de volta ao propósito. Não espere mais sinais grandiosos. O verdadeiro milagre começa em pequenas decisões: perdoar, agradecer, orar, tentar de novo. É nessas atitudes simples que o sobrenatural se revela. E quando você muda por dentro, o mundo muda ao redor. O que antes era sombra se torna promessa. O que era dor vira chamado. Se algo ardeu em seu espírito durante esta mensagem, não ignore. Isso não foi apenas emoção. Foi o toque do Espírito Santo te chamando para um novo tempo. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo outra vez. Essa frase simples pode ser o início da maior transformação da sua vida. Os anjos estão te esperando, o céu está aberto e o livro da sua história ainda não terminou. Há capítulos que só serão escritos quando você decidir acreditar de novo. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco neste caminho de revelações e fé. Porque cada vídeo é uma nova chance de Deus te lembrar que se ainda há fôlego, ainda há promessa.